Bom dia, gente. Estamos aqui começando mais uma live falando sobre conversando com Deus. É isso aí. Vamos para mais uma live. Hoje é 12ª live, tá? Que a gente vai estar fazendo. E a gente parou ontem. Bom dia, Dona Inês. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Lelita, bom dia. Então assim, ó, a pergunta aqui que Neil faria é assim: o que o amor faria? Tá? O que o amor faria? Essa é a pergunta que a gente meio que finalizou aqui. Nenhuma outra pergunta é significativa ou tem importância para a sua alma. Então, gente, a gente já começa aqui fazendo um pensamento bem preciso em todas as nossas relações, né? Quantas vezes a gente fica com dúvida de como proceder, de como, poxa, o que vamos fazer, né? Então a pergunta é: o que o amor faria, né? O que Jesus faria, o que Deus faria, né? São todos sinônimos aí, né? Porque Jesus é muito nosso exemplo, né? Exemplo de amor, né? A ser emanado. Então, o que Jesus faria, o que amor faria, o que Deus faria, tá? Agora chegamos a um ponto bastante delicado de interpretação, porque esse princípio de ação patrocinada pelo amor tem sido muito mal compreendido, e é isso que tem levado aos ressentimentos e rancores da vida, que por sua vez fizeram tantos se desviarem do caminho. Durante séculos, vocês aprenderam que a ação patrocinada pelo amor surge da escolha de ser, fazer e ter o que é melhor para outra pessoa. Não obstante, eu lhe digo que a melhor escolha é aquela que é melhor para você. Olha só, a melhor escolha é aquela que é melhor para você, está falando aqui Deus. Como ocorre com todas as verdades espirituais profundas, essa afirmação está sujeita a ser mal interpretada. O mistério é, em parte, esclarecido no momento em que você decide qual é o maior bem, entre aspas, que pode fazer a si mesmo. E quando a melhor escolha é feita, o mistério desaparece, o círculo se completa e o maior bem para si mesmo torna-se o maior bem para outra pessoa. Então, gente, aqui é uma das grandes mudanças de olhar. A gente sempre fala, né, que a gente tem que ser o melhor para os outros. Não, a gente tem que ser o melhor para a gente, né? A gente tem que se amar, e de tanto a gente se amar, a gente vai transbordar. O que uma pessoa triste pode ajudar? O que uma pessoa pobre pode ajudar? O que uma pessoa doente pode fazer? Bem menos do que uma pessoa alegre, feliz, motivada, entusiasmada, saudável, forte. Ela consegue fazer com que toda a divindade que está dentro dela transborde. E esse transbordo, qual vai ser o resultado desse alto amor? O doar. Eu tanto tenho que eu dou. Eu tanto tenho, eu dou. Jesus tinha tanto alto amor, ele sabia tanto, ele tinha tanta certeza que Deus estava dentro dele e ele dentro de Deus, que ele tinha o quê? Só a consciência dele era total de amor incondicional. Então todas as oportunidades que ele tinha dentro de todas as relações era de patrocinar o amor. Por quê? Porque o amor dentro dele já estava transbordando. Entendeu? Então, pode ser preciso muito tempo para entender essa verdade. E ainda mais colocá-la em prática, porque ela está ligada a outra ainda maior. O que você faz por si mesmo, faz
pela outra pessoa. O que faz por ela, faz por si mesmo. Isso ocorre porque vocês são um só. Não há nada além de você. Todos os mestres que pisaram em seu planeta ensinaram isso. Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que eu fizeste. Olha só, toda vez que você ajuda, toda vez que você olha, né, para qualquer ser, né, seja ele um ser humano, seja ele um cachorrinho, seja ele um vegetal, né, e você tem um ato de compaixão, né, você está fazendo isso não somente a ele, você está fazendo a você também, tá? Porque na realidade prima, fundamental e que persiste eternamente é que todos nós somos um. Mas para a maioria das pessoas isso continuou a ser apenas uma grande verdade esotérica com pouca aplicação na prática. De fato, é a verdade esotérica mais aplicável na prática de todos os tempos. Nos relacionamentos é importante lembrar dessa verdade, porque eles serão muito difíceis. Vamos voltar às aplicações práticas desse conhecimento e nos afastar, por enquanto, de seu aspecto puramente espiritual e esotérico. Então, frequentemente, de acordo com as antigas interpretações, as pessoas bem-intencionadas, muitas das quais bastante religiosas, fizeram o que pensaram que seria melhor para as outras pessoas em seus relacionamentos. Infelizmente, tudo que isso produziu, em muitos casos, na maioria deles, foram abusos e problemas constantes no relacionamento. Em última análise, a pessoa que tenta fazer o que é certo, entre aspas, para outra, em última análise, a pessoa que tenta fazer o que é certo para outra, estar pronta para perdoar, mostrar compaixão e deixar sempre para trás certos problemas e comportamentos passados, torna-se rancorosa e desconfiada, até mesmo de Deus. Como um Deus justo exige esse sofrimento. Como um Deus justo existe esse sofrimento, essa tristeza e esse sacrifício intermináveis, mesmo em nome do amor. A resposta é: Deus não faz isso. Ele só pede que você inclua a si mesmo entre aqueles que amam. Deus vai mais longe. Recomenda que se coloque em primeiro lugar. Eu o recomendo, sabendo muito bem que alguns de vocês considerarão isso uma blasfêmia e, portanto, não a minha palavra, e que outros farão o que seria ainda pior, aceitarão isso como a minha palavra e a interpretarão errado ou distorcerão para servir a seus propósitos, a seus próprios objetivos, para justificar atos terríveis. Eu lhe digo que se colocar em primeiro lugar, no sentido mais elevado, nunca leva a um ato terrível. Assim sendo, se você se viu praticando um ato terrível como um resultado de ter feito o que era melhor para si próprio, a confusão não foi causada por ter se colocado em primeiro lugar, mas por ter compreendido mal o que era melhor para você. É claro que determinar o que é melhor para você também exigirá que você determine o que está tentando fazer.
Esse é um passo importante que muitas pessoas ignoram. O que pretende fazer? Qual é o seu objetivo na vida? Sem respostas para essas perguntas, a questão do que é melhor em uma determinada circunstância continuará a ser um mistério. Como uma questão prática, deixando novamente de lado o aspecto esotérico, se pensar no que é melhor para você nas situações em que está sofrendo abusos, no mínimo o que fará é pôr fim ao abuso. E isso será bom para você e para aquele que comete os abusos. Porque até mesmo quem abusa é prejudicado quando lhe é permitido continuar a abusar de você. Isso não é bom para o abusador, mas sim prejudicial, porque se ele achar que o seu abuso é aceitável, o que terá aprendido? Mas se ele ver que o seu abuso não será mais aceito, o que lhe terá sido permitido descobrir? Por isso, tratar as outras pessoas com amor não significa necessariamente deixá-las fazer o que querem. Os pais aprendem isso desde cedo com os filhos. Os adultos não aprendem tão rápido com os outros, como tampouco o aprendem as nações com outras nações. Contudo, os déspotas não devem fazer o que bem entendem. É preciso pôr fim ao seu despotismo. O amor pelo eu e pelo déspota exige isso. Essa é a resposta para a sua pergunta. Se o amor é tudo que existe, como o homem pode justificar a guerra? Às vezes, o homem tem de ir para a guerra, para fazer a afirmação mais solene de quem realmente é. Um homem que detesta a guerra. A ocasião em que você pode ter de renunciar a quem é para ser quem é. Há mestres que ensinaram: você só pode ter tudo quando deseja renunciar a tudo. Logo, para ter a si mesmo como um homem de paz, você pode ter de renunciar à ideia de si mesmo como um homem que nunca vai à guerra. A história tem exigido dos homens esse tipo de decisão. O mesmo é verdadeiro na maioria dos relacionamentos pessoais. A vida pode exigir mais de uma vez que você prove quem é, demonstrando um aspecto de quem não é. Não é muito difícil entender isso se você já viveu bastante, embora para os jovens idealistas possa parecer a maior das contradições. Em uma retrospecção mais madura, parece uma dicotomia divina. Nos relacionamentos, isso não significa que se você está sendo magoado, tem de dar o troco. O mesmo pode ser dito nos relacionamentos entre nações. Simplesmente significa que permitir que outra pessoa esteja sempre maltratando pode não ter a melhor opção a fazer, por si mesmo ou por ela. Isso deveria desmentir algumas teorias pacifistas que afirmam que o amor mais sublime não requer uma reação enérgica ao mal. A discussão aqui torna-se novamente esotérica, porque nenhum estudo sério dessa afirmação pode ignorar a palavra mal e os julgamentos de valor em que implica. Na verdade, o mal não existe. O que existe são apenas fenômenos objetivos e experiências. O seu próprio objetivo na vida exige que você escolha de um conjunto infinito de fenômenos, alguns que considera maus, porque se não o fizer, não poderá considerar a si mesmo ou a nada bom.
e, portanto, não poderá conhecer ou criar o seu eu. Você se define através do que considera mal e bom. Por isso, o maior mal seria não considerar nada mal. Nessa vida, você existe. Olha só. Ele fala que não existe, né, bom e mal. Mas nesta vida, tá? O maior mal seria não considerar nada mal. Nesta vida você existe no mundo relativo, onde uma coisa só pode existir na medida em que se relaciona com outra. É, ao mesmo tempo, a função e o objetivo do relacionamento fornecer um campo de experiência dentro do qual você se encontra, se define e se escolher constantemente recriar quem é, escolher ser como Deus não significa escolher ser um mártir, e certamente não significa escolher ser uma vítima. Em seu caminho para a maestria, quando todas as possibilidades de ofensa, danos e perdas são eliminadas, seria bom reconhecer as ofensas, os danos e as perdas como parte da sua experiência e decidir quem você é em relação a tudo isso. Todavia, em algumas ocasiões, as coisas que as pessoas pensam, dizem ou fazem irão magoá-lo, até não o magoarem mais. O que o levará mais rapidamente de um ponto ao outro é a total sinceridade, o desejo de reconhecer e afirmar exatamente como se sente em relação a algo. Diga sua verdade, gentil, mas totalmente. Viva gentil, mas totalmente. Mude a sua verdade de maneira fácil e rápida quando a sua experiência lhe proporcionar uma nova lucidez. Ninguém em seu juízo perfeito, muito menos Deus, lhe diria quando você está magoado em um relacionamento: deixe isso para lá. Faça com que não tenha significado algum para você. Se está magoado, é muito tarde para fazer com que não signifique coisa alguma. Sua tarefa agora é decidir o que realmente significa e demonstrá-lo, porque fazendo isso, você escolhe e se torna quem tenta ser. Então, gente, aqui ele está falando sobre como, né, tipo assim, fiquei magoado, né? Quando a gente chega num patamar de mestria, por mais que a outra pessoa resmungue, xingue, fale, tenha atos que não sejam do seu eu mais elevado, né? Essas agressões, elas não vão te deixar magoado, porque você entende. É a mesma coisa que eu ficar magoado com a minha filha, que me chamou de chato porque eu não quis dar Nutella para ela, um exemplo, né? Fica muito magoado, ela, né? Não, é uma maneira dela, ela quer aquilo lá, o corpo dela está pedindo doce, né? E ela quer comer o pote de Nutella, né? Ela não quer ir dormir, né? Ela quer seguir o ritmo dela. Tipo, vamos atravessar uma rua movimentada, eu vou pegar na mão da criança. A criança não quer dar mão, ela vai dizer, sou chato, né? Então, assim, muitas vezes o que acontece? O amor vai ter que ser firme. O amor tem que ser firme. Fazer o que tem que ser feito. Porque o grau de mestria, o grau de evolução daquele outro, né, do ser mais adulto, de maior consciência, sabe por que está fazendo. E ele faz essa ação desapegada, sem esperar um reconhecimento
da outra pessoa, porque a outra pessoa ainda que está, né, no nível mais, né, não seria num nível mais baixo, né, seria num tempo de evolução, né? No caso da criança, não é que ela é menos evoluída, ela é um tempo de evolução, né? Ela só tem uma idade menor. Mas vamos dizer que o outro adulto te xingue, né? Ele tem a mesma idade que você, mas ele ainda não alcançou aquela maturidade. E daí você olha e fala assim: tá tudo bem, fique em paz, né? Fique em paz, né? Ou até mesmo você vai ter que ser firme na sua posição, né? Você vai ter que ser firme para fazer com que ele caia em si, né? Caia em si. Não tem que ele, às vezes, tem que dar um tapa na cara para pessoa acordar, né? Mas Djalma deu um tapa na cara, mas às vezes aquela ação mais firme é necessária para a pessoa acordar, né? Ela viu o que ela está fazendo, porque daí ela sentiu o que ela estava fazendo com a outra pessoa, né? Então essa parte, gente, do relacionamento de amor, ela é muito fina, é uma linha tênue, é uma linha muito fina, né? Então o primeiro passo é você estar feliz, você estar seguro, se sentindo autorrealizado, né? Quando você se sentir dessa maneira, você cria um campo gravitacional forte, aonde você consegue, as situações vão chegar para você, você tem um tempo e um espaço para observar e relacionar aquilo, né? Tipo, levei uma fechada no trânsito, eu vou falar, pô, filha da, né? Vou xingar, opa, vai em paz. Provavelmente ele não viu, provavelmente ele está com pressa, provavelmente, né? Eu não vou tomar aquela atitude como uma agressão para mim. Eu não vou me deixar me ressentir por essa ação, achar que eu fui agredido de alguma maneira, entendeu? E aquilo que a gente recebe é o que a outra pessoa pode dar naquele momento, né? Então, se ela pode dar aquilo ali, é o que ela pode dar, é um presente que ela está te dando. Você tem a escolha de pegar esse presente para você ou não, né? Eu posso não querer esse presente. A pessoa chega aqui, não, vou te dar esse óleo essencial aqui, John. Eu não aceito, né? Vocês podem ver, eu não uso nada nas mãos, né? Relógio, nada, já ganhei relógio, já ganhei anel, já ganhei, né? Então assim, não gosto de utilizar nada nas mãos. Então assim, a pessoa vem me dar um relógio, um Rolex. Eu falei, olha, né? Eu posso aceitar esse presente ou não, né? E tudo que te chega é um presente. Tudo que te chega é um presente. Desde elogios até vitimizações, críticas, né? Vai de você aceitar aquilo ou não. Elogio também é muito perigoso você aceitar, né? Porque às vezes ele faz você vendar os olhos para muitas coisas que você não está vendo, né? Você é cercado por pessoas que só te elogiam, né? Meu Deus, você é fantástico, mas aí o que acontece também. Então é uma linha bem tênue, tá, gente? É uma linha bem tênue. Então o ser humano não tem de ser a pessoa sofredora, o marido desprezado ou vítima de seus relacionamentos, para torná-los sagrados ou agradar a Deus, céus. Claro que não. Ele não tem de suportar ataques à sua dignidade e ao seu orgulho, danos à sua psique e mágoas em seu coração, para dizer que deu o melhor de si nos relacionamentos. Fez o seu dever,
ou cumpriu as suas obrigações aos olhos de Deus e do mundo? Nem por um minuto. Então, eu imploro ao Senhor que me diga que promessas e pactos eu deveria fazer em um relacionamento? Quais são as obrigações em que os relacionamentos implicam? Que diretrizes eu deveria seguir? A resposta é a que você não pode ouvir, porque o deixa sem diretrizes e torna nulos todos os pactos no momento em que o faz. A resposta é: você não tem qualquer obrigação nos relacionamentos e na vida. Olha só, gente, o que Deus está falando. Você não tem qualquer obrigação. Não, me pergunta. Não tem restrições, limites, diretrizes ou regras. Tampouco está preso a circunstâncias ou situações, ou tem de seguir qualquer lei. Não pode ser punido por ofensas, como também não pode cometê-las, porque nada é ofensivo aos olhos de Deus. Olha só, porque ele fala, aqui ele tem uma visão, uma visão de cima para baixo, uma visão, né? Uma visão macro, né? Porque como Deus é tudo, ele está no jogo das experiências aqui, ele está falando, tá? Tipo, a pessoa ficou triste, ficou revoltada, né? Ficou tensa. Então, assim, aqui ele está falando, tipo assim, aos olhos de Deus é tudo, é como se fosse assim, olhando o oceano, tem várias ondas, né? Tem ondas pequenas, grandes, médias, mal, então assim, são todas experiências dessa manifestação humana, entendeu? Sem se apegar a ninguém. Eu já ouvi isso antes. Esse tipo de religião que afirma que não existem regras trata-se de anarquia espiritual. Não vejo como pode dar certo. E eu perguntando. Não há como não dar certo se você se entregar à tarefa de criar o seu eu. Se, por outro lado, realizar a tarefa de tentar ser o que outra pessoa quer que seja, a ausência de regras ou diretrizes poderia, de fato, tornar a situação difícil. No entanto, a mente pensante deseja desesperadamente perguntar: se Deus deseja que eu seja um determinado modo, por que simplesmente não me criou como queria que eu fosse? Por que toda essa luta para deixar de ser quem eu sou, para ser como Deus quer que eu seja? É o que a mente deseja saber. E com razão, porque é uma boa pergunta. Os fanáticos religiosos gostariam que você acreditasse que eu o criei inferior a quem sou para ter a chance de tornar-se como eu sou, contra todas as probabilidades. E eu poderia acrescentar, contra todas as tendências naturais com as quais julga-se que eu o criei. Entre essas chamadas tendências naturais está a tendência a pecar. Foi-lhe ensinado que nasceu e morrerá com o pecado, que pecar é a sua natureza. Uma de suas religiões até mesmo lhe ensina que você não pode fazer nada em relação a isso. Suas próprias ações são irrelevantes e sem sentido. É arrogância achar que através de uma ação sua pode ir para o céu. Há apenas um modo de ir para o céu: salvar-se pela graça concedida por seu Deus através da aceitação de seu Filho como mensageiro. Só então você será salvo. Até lá, nada que faça, nem a vida que leva,
suas escolhas ou o que realiza por sua própria vontade em um esforço para melhorar ou mostrar o seu valor, tem qualquer efeito ou influência. Você é incapaz de mostrar o seu valor, porque é inerentemente sem valor. Foi criado assim. Por quê? Só Deus sabe. Talvez ele tenha cometido um erro. Talvez tenha vontade de voltar atrás, mas é assim que é. O que fazer? O Senhor está zombando de mim. Ele ficou puto, né? O Senhor está zombando de mim, né? Não, vocês é que estão zombando de mim. Ó, Deus. Dizem que eu, Deus, fiz seres inerentemente imperfeitos. Depois exige que fossem perfeitos, para não serem condenados. Estão dizendo que milhares de anos depois da criação do mundo, eu me tornei menos severo e disse que dali em diante vocês não teriam necessariamente de ser bons, teriam apenas de se sentir mal quando não o estivessem sendo e aceitar como seu Salvador o único ser que podia ser sempre perfeito, satisfazendo assim a minha ânsia por perfeição. Vocês dizem que meu filho, o único perfeito, o salvou de sua própria imperfeição, com que eu os criei. Em outras palavras, o Filho de Deus os salvou do que o seu Pai fez. É isso que muitos de vocês dizem que eu fiz. E agora, quem está zombando de quem? Pegaram o fio da meada, gente? A gente fica falando que a gente não é perfeito, né? Se a gente fala que a gente não é perfeito, o que acontece? A gente está falando que Deus, o Todo-Poderoso, Deus, criou os seres imperfeitos. Então a gente está julgando a criação de Deus. A gente está julgando a criação de Deus. Então, dentro dessa criação de Deus, a gente julga. E se a gente julga, a gente pode achar que Deus está errado, ou Deus é um sacana, ou Deus, né? Então, assim, aí vem para você fazer uma reflexão profunda. Olhe para o seu marido, olhe para os seus filhos, olha para os seus políticos. Ele é perfeito daquele jeito que ele é. Daquele jeito que ele está sendo. Aquela pessoa está escolhendo ser daquele jeito, para ter as experiências que aquele jeito vai se dar. Então é muito importante, gente, aqui cai por terra várias coisas. A gente fala, né? Jesus veio para nos salvar. Ele veio para dar um exemplo de como vibrar como Deus. Então, bom dia, Neymara, bom dia, Johnny. Então, assim, esse exemplo que Jesus nos traz não quer dizer que ele nos salvou. A salvação está dentro do quê? Dentro de cada um de nós. De nada adianta, eu vou lá, eu como a hóstia, eu vou todo dia na missa, eu fui para Roma, eu beijei o pé do Papa, eu faço rosário, mas eu falo mal da minha vizinha, eu não pago as contas direito, eu falo mal dos outros,
né? Eu critico todo mundo, eu sou uma pessoa, né? Eu não faço nada para ninguém. Então, assim, a ritualística é uma, o ritual é um, mas as minhas atitudes são outras. As atitudes são outras. As minhas palavras são outras. Então, essas relações, gente, essa relação entre a gente ser e fazer, é que Jesus veio nos trazer essa consciência. Essa consciência, tá? Essa é a segunda vez nesse livro que o Senhor parece ter lançado a um ataque direto ao cristianismo fundamentalista. Eu estou surpreso. Ele fala: você escolheu a palavra ataque, entre aspas ele colocou. Estou apenas me referindo a esse tema. E a propósito, o tema não é o cristianismo fundamentalista, como você o chama. É toda a natureza divina e o relacionamento de Deus com um homem. A dúvida surge aqui porque estávamos discutindo a questão das obrigações, nos relacionamentos e na vida em si. Você não consegue acreditar em um relacionamento sem obrigações, porque não consegue aceitar quem e o que realmente é. Chama uma vida de completa liberdade, de anarquia espiritual. Eu o chamo de uma bela promessa divina. É apenas dentro do contexto dessa promessa que o grande plano de Deus pode ser concluído. Você não tem obrigações no relacionamento, tem apenas oportunidades. As oportunidades, não as obrigações, são a base da religião, de toda a espiritualidade. Enquanto você pensar ao contrário, não entenderá isso. Vou repetir. Você não tem obrigações no relacionamento, tem apenas oportunidades. As oportunidades, não as obrigações, são a base da religião, de toda a espiritualidade. Enquanto você pensar o contrário, não entenderá isso. O relacionamento, o seu relacionamento com todas as coisas, foi criado como o seu instrumento perfeito no trabalho da alma. É por este motivo que todos os relacionamentos humanos e pessoais são sagrados. Nesse ponto, muitas igrejas têm razão. O casamento é um sacramento, mas não devido às suas obrigações sagradas, mas à oportunidade sem igual que proporciona. Nunca faça algo em um relacionamento porque acha que é a sua obrigação. Faça-o compreendendo que é uma ótima oportunidade que está tendo de decidir e ser quem você realmente é. Eu entendo isso. Contudo, em meus relacionamentos, tenho sempre desistido quando a situação se torna difícil. O resultado é que tive vários deles, embora pensasse, quando era garoto, que teria apenas um. Não pareço saber o que é manter um relacionamento. O Senhor acha que algum dia aprenderei? O que tenho de fazer para aprender? Você faz parecer que manter um relacionamento significa que foi bem-sucedido. Não confunda a longevidade com um trabalho bem feito. Lembre-se de que o seu trabalho no planeta não é verificar quanto tempo pode permanecer em um relacionamento, mas decidir e experimentar quem realmente é. Isso não é uma defesa dos relacionamentos de curta duração.
E tampouco há uma exigência de que os relacionamentos sejam de longa duração. Embora não haja essa exigência, os de longa duração realmente proporcionam ótimas oportunidades de crescimento mútuo, de expressão e satisfação mútuas, o que é gratificante. Eu sei. Quero dizer, sempre suspeitei disso. Então, o que faço para que os meus relacionamentos sejam de longa duração? Em primeiro lugar, entre em um relacionamento pelos motivos certos. Estou usando a palavra certo aqui como um termo relativo. Quero dizer certo em relação ao seu objetivo maior na vida. Como eu mencionei antes, a maioria das pessoas entra nos relacionamentos pelos motivos errados. Para exemplo, para pôr fim à solidão, preencher o vazio, ser amadas ou ter alguém para amar. E esses são alguns dos melhores motivos. Outras os fazem para massagear o ego, acabar com a depressão, melhorar a vida sexual, recuperar-se de um relacionamento anterior ou, acredite ou não, para livrar-se do tédio. Nenhum desses motivos trará bons resultados. E a menos que algo mude totalmente ao longo do caminho, o relacionamento também não dará certo. Eu não entrei em meus relacionamentos por nenhum desses motivos. Eu não afirmaria isso. Não creio que você saiba por que entrou em seus relacionamentos. Não creio que tenha pensado sobre este assunto dessa forma. Acho que você não entrou em seus relacionamentos com um propósito, mas porque apaixonou-se. É isso mesmo. E eu não creio que você tenha parado para pensar em por que apaixonou-se, a que estava reagindo, que necessidades estavam sendo satisfeitas. Para a maioria das pessoas, o amor é uma reação a necessidades satisfeitas. Todos têm necessidades. Você precisa disto e outra pessoa daquilo. Ambos veem um ao outro uma chance de satisfazerem as suas necessidades. Por esse motivo, fazem um acordo tácito. Eu lhe darei o que tem se você me der o que tem. Isso é um negócio. Mas vocês não dizem, eu lhe pedirei muito. Dizem, eu o amo muito. E então começa o desapontamento. Olha só. E isso é um negócio. Mas vocês não dizem, eu lhe pedirei muito. Dizem, eu o amo muito. E então começa o desapontamento. O Senhor já disse isso. Sim. E você já fez isso mais de uma vez. Às vezes esse livro parece estar caminhando em círculos, sempre se repetindo, como a vida. Touché. O processo aqui é que você faz as perguntas e eu apenas as respondo. Quando faz a mesma pergunta de 3 modos diferentes, sou obrigado a continuar a responder. Talvez eu espere que o Senhor dê uma resposta diferente quando eu lhe pergunto sobre os relacionamentos. Há muito romance envolvido. O que há de errado em apaixonar-se perdidamente sem ter de pensar sobre isso? Nada. Apaixone-se assim por quantas pessoas quiser. Mas, se quiser formar com elas um relacionamento para a vida toda, pode querer acrescentar um pouco de reflexão. Por outro lado, se gostar de ter muitos relacionamentos, ou pior ainda, se permanecer em um deles porque acha que tem de fazê-lo, e depois viver em um mundo de desespero, em mudo desespero,
você gostar de repetir os padrões do seu passado, continue a fazer o que tem feito. Está certo, eu entendi, puxa vida, o Senhor é implacável, não é? Esse é o problema com a verdade, é implacável. Não o deixa em paz. Fica cercando-o de todos os lados, mostrando-lhe o que realmente é. Isso pode ser perturbador. E como é? A verdade, ela nunca vai deixar de ser verdade. Então ela vai de alguma maneira te incomodar até você olhar para ela. Por isso que a verdade está dentro de vós. Enquanto a gente não olhar para dentro, enquanto a gente não tentar se entender, cara, pode correr o mundo e não vai encontrar resposta. E a resposta está dentro de você, está na autorreflexão. De fato, por esse motivo, eu quero descobrir os meios de ter um relacionamento de longo prazo. E o Senhor diz que entrar nos relacionamentos com propósito é um deles. Sim, certifique-se de que você e sua companheira concordam a respeito do propósito. Se ambos concordarem em um nível consciente em que o propósito de seu relacionamento é criar uma oportunidade, não uma obrigação, uma oportunidade de crescimento, de expressão plena de suas personalidades, de realizar todo o potencial de suas vidas, de deixar de lado todos os pensamentos falsos ou todas as ideias pequenas que já tiveram sobre si mesmo e de reconciliação definitiva com Deus através da comunhão de suas duas almas, se fizerem este voto em vez dos votos que têm feito até agora, o relacionamento começará muito bem, com o pé direito, e é um ótimo começo. Ainda assim, não é garantia de sucesso. Se você deseja garantias na vida, então não deseja a vida. Deseja repetir um roteiro que já foi escrito. Por natureza, a vida não pode ter garantias, porque isso iria contra todo o seu objetivo. Bah, olha só, gente, se você quer garantias, não tem como estar vivendo. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem uma previsão, a gente faz uma provisão, né? Mas saber, ter certeza não se sabe, gente. Né? A gente não consegue saber. Então, né? Tá garantido o meu relacionamento, né? Agora eu casei, né? Fui lá, Bel e Grinalda, né? Nossa, eu faço tudo certo, eu não traio, eu chego cedo, eu faço... Não, vários requisitos, né? Que você faz. Nem você fazendo, entre aspas, tudo certo, é garantia de sucesso. Por quê? São duas almas que se encontraram para ter experiências. Pode ser que uma das experiências dessas almas, né, seja não estarem mais juntos, ter essa experiência da cisão, né? Não sei. Tem coisas que a gente vai ficar sempre assim, né? Se a gente tivesse a certeza, a única certeza que temos é que tudo que nos acontece é o nosso maior bem. Essa é a certeza. Então, aqui está um dia, aqui ó, a vida é hoje, é um dia de cada vez, bem isso. Né? A gente quer garantir a nossa vida, né? Seja ela quer garantir financeiramente, quer garantir com nossos relacionamentos, né? Se a gente olhar o mundo, que garantia o mundo nos dá? Pode vir um asteroide hoje e dar-lhe aqui na Terra, né?
Olha quantos quilômetros de vasos sanguíneos a gente tem. Se um desses se abrir, a gente cai no chão. Então, assim, gente, a vida é um milagre. A vida é um milagre. Aceite a vida. Aceite ela. E observe. O que faz um ser mais evoluído é a observação que ele tem da vida. Ele vai observando como o mar corre, as ondas do mar, né? Por isso que hoje a tecnologia, ela é toda baseada em observação. Quanto mais eu observar, mais eu vou entender. Quanto mais eu entendo, mais eu observo. Quanto mais eu observo, mais eu entendo. E a vida vai ficando cada vez mais sutil. Bem isso, ó, a Mari está falando aqui. O nosso grande problema é querer ter o controle de tudo. Bem isso. Aí existe aquela dicotomia. A gente tem o controle sobre a nossa vida e ao mesmo tempo não tem, né? Eu vou acordar a tal hora, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou no banco, pagar isso, vou fazer isso, né? Eu tenho o livre-arbítrio, né? O controle de fazer, mas eu não tenho controle do resultado do que eu faço. Quantas vezes, gente, na clínica ali, fiz tudo certo, botamos o implante, tudo certinho, perfeito, o paciente, né? E perdemos o implante. Eu falei, sabe quando tu fala assim, ó, o que deu? E tem coisas que tu fala, tu fica sem resposta. O teu nível que você tem de entendimento, você não consegue uma resposta em cima daquele entendimento que você tem até então. Então, talvez lá na frente você entenda. E normalmente vai entender. Por quê? A sua compreensão, a sua observação vai ser de mais longo prazo, né? Vai ser de mais longo prazo, aonde você vai conseguir unir os pontos, né? É muito louca essa vida, é muito louca, muito boa, né? Ai, ai. Então, por natureza, a vida não pode ter garantias. Por isso, iria contra todo o seu objetivo. Está certo, entendi. Então agora o meu relacionamento está nesse ótimo começo. Como faço para mantê-lo assim? Saiba e compreenda que haverá desafios e momentos difíceis. Não tente evitá-los. Aceite-os com gratidão. Considere-os grandes dádivas de Deus. Oportunidades gloriosas de realizar o seu propósito no relacionamento e na vida. Nessas ocasiões, tente não ver a sua parceira como o inimigo ou o oponente. De fato, tente não ver ninguém ou nada como o inimigo ou até mesmo o problema. Aperfeiçoe a técnica de ver todos os problemas como oportunidades de, eu sei, ser e decidir quem realmente é. É isso mesmo, você está entendendo. Essa me parece ser uma vida muito sem graça. Então sua visão está muito limitada. Amplie os seus horizontes. Veja mais longe. Veja em você, em sua parceira, mais do que pensa que há para ser visto. Você nunca prejudicará o seu relacionamento ou alguém vendo nas outras pessoas mais do que elas lhe mostram, porque há sempre mais, muito mais. É apenas o medo que as impede de mostrar-lhe. Se as outras pessoas perceberem que você vê mais nelas, se sentirão seguras para mostrar-lhe
o que obviamente já vê. As pessoas tendem a corresponder às suas expectativas. Algo assim. Eu não gosto da palavra expectativas aqui. As expectativas destroem os relacionamentos. Digamos que as pessoas tendem a ver a si mesmas o que nós vemos nelas. Digamos que as pessoas tendem a ver em si mesmas o que nós vemos nelas. Quanto maior a nossa visão, maior o desejo de descobrir e revelar a parte de si mesma que nós lhe mostramos. Não é assim que todos os relacionamentos verdadeiramente abençoados funcionam? Isso não é parte do processo de purificação pelo qual damos às pessoas permissão para livrar-se de todos os pensamentos falsos que já tiveram sobre si mesmas? Não é isso que estou fazendo aqui, nesse livro para você? Sim, e esse é o trabalho de Deus. O trabalho da alma é despertá-lo. O trabalho de Deus é despertar todas as pessoas. Nós fazemos isso vendo-as como quem são, lembrando-as de quem são. Isso pode ser feito de dois modos: lembrando-as de quem são, o que é muito difícil, porque elas não acreditam em você, e de quem você é, o que é muito mais fácil, porque você não precisa da crença delas, apenas da sua. Demonstrá-lo constantemente, em última análise, lembrará as outras pessoas de quem são, porque elas se verão em você. Muitos mestres foram enviados à Terra para demonstrar a verdade eterna. Outros, como João Batista, foram enviados como mensageiros, dizendo a verdade com veemência e falando sobre Deus com inequívoca clareza. Esses mensageiros especiais foram dotados de extraordinário insight e do poder muito especial de ver e aceitar a verdade eterna, além da capacidade de comunicar conceitos complexos de modos que podem ser e serão compreendidos pelas massas. Você é um desses mensageiros. Eu? Sim. Acredita em mim? Isso é algo muito difícil de aceitar. Quero dizer, todos nós queremos ser especiais. Todos vocês são especiais. E o ego entra aí, pelo menos no meu caso, e tenta fazer com que, de algum modo, nos sintamos escolhidos para uma importante missão. Eu tenho de lutar contra o meu ego o tempo todo, tentar purificar repetidamente todos os meus pensamentos, todas as palavras e todos os atos, para deixar o enaltecimento pessoal fora disso. Então, é muito difícil ouvir o que o Senhor está dizendo, porque tenho consciência de que massageio o meu ego. Eu passei toda a vida lutando contra o meu ego. Sei que sim, e às vezes sem sucesso. Detesto ter de concordar. Contudo, tratando-se de Deus, você sempre deixou o ego de lado. Muitas noites implorou a mim por lucidez e insight, não para valorizar-se ou ser respeitado, mas por uma ânsia pura e simples de saber. Sim, e você me prometeu repetidamente que, se viesse a saber, saberia o restante de sua vida. Todos os momentos em que estivesse desperto, partilhando a verdade eterna com o próximo. Não por uma necessidade de ser glorificado, mas por um desejo profundo de pôr fim ao sofrimento alheio, de alegrar, ajudar e purificar, de proporcionar novamente ao próximo o sentimento de união com Deus que você sempre teve. Sim, sim. É por isso que eu o escolhi para ser mensageiro, meu mensageiro. Fiz o mesmo com muitos outros. Por enquanto,
Em um futuro próximo, o mundo precisará que soem muitas trombetas, precisará de muitas vozes pronunciando as palavras de verdade e purificação que milhões de pessoas desejam ouvir, de muitos corações realizando juntos o trabalho da alma e preparados para realizar o trabalho de Deus. Você pode afirmar sinceramente que não tem consciência disso? Não. Pode negar sinceramente que foi para isso que veio? Não. Então está pronto com este livro para chegar a uma conclusão sobre a sua verdade eterna, anunciá-la e proclamar a minha glória. Tenho de colocar tudo isso no livro? Você não tem de fazer coisa alguma. Lembre-se de que o nosso relacionamento não há obrigações, há apenas oportunidades. Essa não é a oportunidade pela qual esperou a vida inteira, não se dedicou e se preparou para essa missão desde os princípios momentos da juventude? Sim, então não faça o que é obrigado a fazer, mas o que tem uma oportunidade de fazer. Quanto a colocar tudo isso em um livro, por que não colocaria? Acha que eu desejo que você seja um mensageiro secreto? Acho que não. É preciso muita coragem para declarar-se. É preciso muita coragem para declarar-se um homem de Deus. Você sabe que o mundo o aceitará muito mais rapidamente como tudo menos um homem de Deus, um autêntico mensageiro. Todos os meus mensageiros foram desonrados, em vez de terem glória. Tudo que conseguiram foi muita tristeza profunda. Você concorda com isso? Seu coração anseia por dizer a verdade em relação a mim. Aceita ser ridicularizado? Está preparado para renunciar à glória na terra a favor da glória maior da alma plenamente realizada? O Senhor está fazendo tudo parecer subitamente muito difícil. Acha que eu deveria enganá-lo? Bem, poderíamos apenas tornar a situação um pouco mais leve, mais alegre aqui. Ei, eu sou totalmente a favor da alegria. Por que não terminamos este capítulo com uma anedota? Boa ideia. O Senhor tem alguma para contar? Não, mas você sim. Conte-me aquela sobre a garotinha que estava fazendo um desenho. Mais uma página da gente acaba, tá? Esse capítulo. Sim. Bem um dia a mãe entrou na cozinha e encontrou a garotinha sentada à mesa, sobre a qual havia lápis de cor por todos os lados, muito concentrada em um desenho à mão livre que estava fazendo. O que está desenhando? Perguntou a mãe. Deus, respondeu a garotinha, com os olhos brilhando. Está tão lindo, disse a mãe, tentando ser útil, mas ninguém sabe realmente como Deus é. Bem, disse entusiasmadamente a garotinha, se você ao menos me deixar terminar. Essa é uma bela anedota. Você sabe o que é mais belo? A garotinha nunca duvidou que sabia exatamente como me desenhar. Sim, agora eu vou lhe contar outra. E com isso terminaremos este capítulo. Está bem? Certa vez existiu um homem que subitamente se viu passando várias horas por semana escrevendo um livro. Todos os dias ele corria para o bloco e a caneta, às vezes no meio da noite, para registrar cada nova inspiração. Finalmente, alguém lhe perguntou o que estava fazendo. Respondeu ele, estou colocando no papel uma longa conversa que estou tendo com Deus. Isso é ótimo, disse o amigo, mas ninguém sabe realmente o que diria Deus. Bem, disse o homem sorrindo, se você ao menos me deixar terminar.
E é assim que a gente acaba o capítulo 8. Amanhã teremos o capítulo 9, né? Olha, foi pegado, tá? Foi bem... Esse é um capítulo bem mais difícil de entender, né? Tipo assim, a questão dos relacionamentos, tem um apego romântico, né? Essas questões, né, de certo e errado, de ser quem é, de estar com a pessoa, de não estar. Então, assim, são tudo situações, né, dentro dos relacionamentos que a gente vai passar, né? Então, é um capítulo para a gente ver ponto a ponto, ver ele mais de longe, ver ele mais de perto, por vários vieses, para a gente conseguir compreender. Não é um capítulo muito fácil, não, tá? Para mim é um dos mais difíceis desse livro. Certo, gente? Gratidão, gratidão. 7/7 a gente finaliza essa live. Amanhã a gente tá de volta. Tchau.